momento de reflexão. Riberto Almeida. Que a graça do nosso Pai Celestial esteja com você, com a sua casa, com toda a sua família. Maravilhoso é podermos iniciarmos as primeiras horas do dia nos edificando, nos fortalecendo, nos envolvendo com os ensinamentos da Sagrada Escritura, a Palavra de Deus. Isto fortalece a nossa alma, o nosso coração. Duas palavras podem determinar um futuro brilhante para nós, para a nossa família. Essas duas palavras nós encontramos aqui na Palavra de Deus. E se nós começarmos a estudarmos, a lermos e a compreendermos toda a história de Deus, de nosso Senhor Jesus, das pessoas que viveram, que se relacionaram com Deus, nós vamos entender que essas duas palavras, o amar e desejo, determina um futuro abençoador para nós. E nós precisamos aprender sobre isso. Nós precisamos compreender, porque são muitas as vezes que nós declaramos que amamos a Deus, mas o que nós desejamos não está apontando para o amor que verdadeiramente declaramos pelo Senhor. E Deus, Ele não está de acordo quando nós agimos ou nos relacionamos com Ele apenas com palavras. O que Deus espera de mim, de você, não é somente palavras, é realmente a nossa ação, a nossa atitude, que comprova que realmente nós o amamos. Porque sempre que nós amamos, nós sentimos também o desejo, a vontade, o prazer de estar junto de quem verdadeiramente nós declaramos que amamos. E isto é importante nós entendermos para que possamos compreender que o Senhor, Ele não olha como o homem olha. O homem, diz a palavra de Deus em Samuel, que o homem olha para a aparência ou para as palavras. E Deus, Ele não se detém em palavras. Deus se detém num coração verdadeiro. Deus se detém em um relacionamento verdadeiro. Aquele que, além de confessarmos o nosso amor por Ele, nós estamos mostrando em atitude, em ação, em comportamento. Então nós precisamos entender que nós podemos ter um futuro abençoador se nós verdadeiramente praticarmos essas duas palavras, o amar e o desejo. Por que eu estou falando isso? Porque eu estava refletindo aqui na Sagrada Escritura, na Palavra de Deus, e você pode pegar a sua Bíblia e ler comigo, meditar, refletir agora ou em uma outra hora. Mas no livro de Salmos 109, o versículo 17. É preciso a gente ler, refletir, para nós entendermos o que verdadeiramente Deus, Ele quer falar, está falando conosco através da sua palavra. É através da sua palavra que Deus vai ter uma conexão conosco. É através da sua palavra que o Espírito Santo de Deus, Ele vai estar abrindo a nossa mente, o nosso entendimento, para que nós possamos compreender verdadeiramente a sua palavra, para que nós não venhamos nos enganar a nós mesmos. Nós não podemos nos enganar a nós mesmos. Se Deus não está de acordo, se Deus não aceita, se é pecado enganarmos alguém, imagine você o pecado, o crime
a violência que você não comete quando você está enganando a você mesmo, achando que é uma coisa porque você está falando, está declarando, mas a sua ação, a sua atitude, o seu desejo, a sua vontade não está apontando para as palavras que você está afirmando. Mas o salmista, no Salmo 109, versículo 17, Salmo 109, 17, olha o que o salmista fala. E quando a gente fala o salmista, porque o salmista ele escreveu essas palavras, mas o salmista ele escreveu o que está no livro de Salmos, o que o Espírito do Senhor ministrou no coração dele, o que Deus colocou no coração dele. E olha esta palavra, Salmo 109, versículo 17: visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha. E pois que não desejou a bênção, ela se afaste dele. Então é muito simples nós entendermos. É muito simples nós entendermos o que verdadeiramente a palavra de Deus ela está nos mostrando. Veja que o salmista diz: amou a maldição, então ela lhe sobrevenha. Outra parte do versículo ele diz: pois não desejou a bênção, ela se afaste dele. Então nós precisamos entender uma coisa, que essas duas palavras estão relacionadas aqui em uma determinação de como será o nosso futuro. O nosso futuro não está fundamentado simplesmente em uma confissão, em uma palavra. Nosso futuro ele está fundamentado em uma atitude, em uma ação. Quando declaramos que amamos, nós também vamos sentir o desejo de estarmos próximos, de estarmos juntos, de agradarmos a quem verdadeiramente nós declaramos que amamos. E sabe de uma coisa? Eu estava analisando, vendo que o desejo, quando nós amamos e desejamos, o desejo, ele não nos impede de fazermos nada que aos nossos olhos seja cansativo, seja desgastante. Mas o desejo nos leva a não medir esforços para declararmos publicamente, em atitude, em ação, não só com palavras, que verdadeiramente amamos ao Senhor, amamos a Deus. Então, quando verdadeiramente nós amamos, o nosso desejo está acima de um cansaço físico, está acima de qualquer problema, está acima de qualquer pessoa, está acima de qualquer coisa. Quando nós amamos, o nosso desejo supera tudo isso, porque a nossa vontade é estarmos ao lado do Senhor. Então, veja, visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha. Então, por que o salmista está declarando amou a maldição? Quando uma pessoa declara que ama, mas o seu desejo, a sua vontade é fazer coisas que vai desagradar quem você declara que ama, você não está atraindo nada de bom para si. E nós estamos falando em relacionamento com o Criador, com Deus. Quando nós declaramos que amamos a Deus, não por palavras, então nós vamos sentir naturalmente um desejo de estarmos com Ele, e esse desejo vai superar qualquer situação difícil que tente se tornar como um impedimento, uma barreira para estarmos com o Senhor. Veja que isso é verdade. Se nós nos voltarmos para a criação, para tudo aquilo que Deus Ele tem revelado na sua palavra. A Sagrada Escritura fala da criação, do início, do começo de tudo. E a palavra diz que quando Deus criou o jardim do Éden, criou tudo, criou a terra era sem forma e vazia, e Deus criou, Deus formou, trouxe tudo, e Deus colocou naquele jardim o homem. Então havia aquele relacionamento. Por que havia isso aqui?
amor e desejo. O homem sentia amor pelo seu Criador. O homem não chamava a Deus de Deus, chamava a Deus de Pai, porque o homem o reconhecia como Pai. Ele não o reconhecia somente como Deus, ele o reconhecia como Pai, como Senhor, como o autor da sua vida. E Deus chamava, e o homem chamava, Adão chamava a Deus de Pai. E se você lê esta passagem, esta palavra, lá nos primeiros capítulos do livro de Gênesis, a criação, havia esta aliança, esse relacionamento de amor e desejo. Essas duas palavras caminhavam, se encaixavam, e havia esta harmonia entre o Criador e a sua criação. E a palavra diz que todos os dias, ao final do dia, Deus aparecia no jardim, chamando pelo nome de Adão. E sabe qual era a ação do homem? Era responder de imediato ao Pai e dizer: Pai, eu estou aqui. E havia aquela comunhão. O Pai se apresentava o Filho, o Criador se apresentava a sua criação. Havia essas duas palavras: o amor do Pai pelo Filho, o amor do Filho pelo Pai, o amor do Criador pela sua criação, o amor da criação pelo Criador. Havia esse relacionamento, essa química, entendeu? Essa química, o desejo de todos os dias, no final do dia, o Criador aparecer e sentir aquele desejo, aquele prazer, aquela vontade de estar com a sua criação e saber como foi o dia, como foi as experiências desse dia. E a criação sentia o amor, o desejo, a vontade de chegar aquele momento, o fim do dia, para encontrar-se com o seu Criador e contar para ele as maravilhas, as experiências de como foi o seu dia. Meus queridos, amou a maldição, ela lhe sobrevenha, desejando sua própria vontade, seus próprios desejos, não fazendo nenhum esforço, mas se entregando ao cansaço físico, mental, espiritual, se entregando aos problemas, às situações que surgem, que impedem, que causam barreira, e por coisas tão pequenas, deixamos de estar na presença do Pai por qualquer coisa. Mas nós estamos confessando, declarando que amamos ao Senhor, que amamos a Deus, mas as nossas atitudes não apontam para isto. Queremos fazer o que está em primeiro lugar ao nosso desejo, a nossa vontade própria, ao nosso alcance. Por isso que Jesus, nosso Senhor, ele diz: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as outras coisas na vida de vocês serão acrescentadas. Então, o amor e o desejo tem que estar aqui, acima de tudo, acima de todas as coisas. Às vezes declaramos que amamos a Deus, mas por causa de um filho, por causa do marido, por causa da esposa, por causa de uma outra pessoa, nós deixamos de estar com o Senhor em segundo plano. Se der certo, se der, eu vou. Se eu puder, eu vou estar com Ele. Então havia essa química, essa harmonia entre a criação, o Criador e a criação, o Pai e o Filho. Mas sabe quando foi que essas duas palavras foram quebradas nessa química, nesse relacionamento? A partir do momento que Adão pecou, a partir do momento que o homem desobedeceu a Deus. Você pode ler na Bíblia, em Gênesis, lá nos primeiros capítulos, que aquele dia estava registrado. Todos os dias Deus aparecia, mas naquele dia o Senhor sentiu que o amor e o desejo do homem já não era mais o mesmo. O pecado, a sua própria vontade, ele desejou com a sua esposa comer daquele fruto a qual Deus tinha dito: não coma,
no dia que vocês comer, vocês vão morrer. Mas ele desejou. Se você ler bem a Bíblia, em Gênesis capítulo 3, está escrito que Eva começou a imaginar, a olhar aquele fruto e a desejar. E o desejo dela foi compartilhado para o seu marido. Veja que o desejo não aponta quando verdadeiramente estamos declarando que amamos. Quando verdadeiramente nós amamos, o desejo de estarmos com a pessoa que nós amamos está acima de tudo e de todos. Amou a maldição, ela lhe sobrevém. E veio a maldição sobre a vida do homem, porque ele não amou a Deus como deveria. Ele desejou o pecado, colocou muitos obstáculos na frente. E quando Deus aparece no jardim e chama pelo nome de Adão, sabe qual foi a atitude daquele que tinha aquela química de amar e desejar estar com o Senhor? A Bíblia diz que quando ele ouviu a voz de Deus chamando pelo seu nome, ele teve medo e escondeu-se. E Deus continuou: Adão, onde é que você está, rapaz? Onde é que você está, meu filho? E o Senhor ficou insistindo: Adão, cadê você? Onde é que você está? Deus já sabia no seu coração que esse amor, esse desejo foi quebrado. Não podemos amar só de palavras, irmão. Deus está cansado só de palavras. Por isso que Deus falou para Samuel: Samuel, eu não olho como o homem olha. O homem olha para a aparência, para as palavras. Eu olho para o coração. Deus olha para o coração e vê se verdadeiramente você o ama ou é só conversa fiada. As tuas atitudes, o teu comportamento, o teu compromisso é que vai apontar para o que você fala. Amar e desejo é o que vai apontar para um futuro. O salmista diz: pois que não desejou a bênção, ela se afaste dele. Quando Deus viu que Adão, sua esposa, já não amava ao Senhor como diziam, já não tinha o desejo de estar com o Senhor, mas se esconderam, então Deus teve que se afastar dele. E a Bíblia diz: por causa do pecado de um homem, veio o pecado em toda a humanidade. Mas o amor e o desejo rompe, quebra argumentos, prisões, barreiras. E a Bíblia diz: por causa do amor de um homem, veio o perdão, a salvação em toda a humanidade. Foi o amor que Jesus Cristo teve a mim e a você e cumprir a vontade do Pai. Por isso que Jesus ensina: Senhor, o que é que eu tenho que fazer para herdar o reino de Deus? Lembra que está escrito aqui no Evangelho de um moço religioso, vamos dizer, um moço que era crente, estava na igreja, mas havia na cabeça dele confusões. Ele queria saber a sua convicção, se verdadeiramente ele estava salvo. Ele ia para o reino de Deus. Ele chega para Jesus e diz: Senhor, o que é preciso, hein? Para ser salvo, para ir para o reino de Deus, o que é que eu preciso fazer? Jesus falou: ama teu pai e tua mãe, obedece os mandamentos, ama a Deus acima de todas as coisas. Ele diz: Senhor, os mandamentos eu cumpro, eu amo meu pai e minha mãe. E Jesus disse assim: por então, pega o que tu tem, vende, dá para os pobres, vem e me segue. Ele só virou as costas e foi embora, porque o amor e o desejo dele estava não em Deus, não no Senhor, estava no que ele tinha, no que ele possuía. Deu para você entender? Duas palavras: amar e desejo, é o que vai determinar o teu futuro. O teu futuro não só aqui na terra, mas o teu futuro na eternidade.
Muitas pessoas estão dentro da igreja, confessando que amam a Deus, mas por qualquer coisa elas fracassam, desistem, ficam no meio do caminho, não se compromete com o Senhor acima de tudo e todas as coisas. Às vezes, meus irmãos, nossos filhos são bênção, e por causa dos filhos, muitas pessoas começam a fracassar, a falhar com Deus. Que amor é esse? Se eu amo a minha esposa, o meu desejo era de casar com ela e viver com ela por resto da minha vida. E foi isso que eu fiz. E o meu desejo ainda com a minha esposa, a qual eu a amei, declarei, me casando com ela e vivendo com ela, amando, o meu desejo ainda era ter os filhos. Assim tem que ser o nosso amor que declaramos pelo Senhor. Assim tem que ser o nosso amor que declaramos por Jesus Cristo. O Senhor Jesus, ele disse: a minha vida eu dou em resgate de muitos. Mas muitos de nós não estamos dispostos a dar nada na nossa vida para declararmos que verdadeiramente amamos ao Senhor. Guarde esta palavra no seu coração. Aonde você estiver, vamos orar. Vamos buscar de Deus uma direção sobre a nossa vida. Se esta palavra falou muito no teu coração, vamos chegar diante de Deus e dizer: Senhor, me ajuda a eu entrar pelo caminho da verdade e viver realmente esse amor que eu declaro que amo ao Senhor, e sentir o desejo de estar na tua presença. Saiba, irmão, amar e desejo determinam o nosso futuro. Qual foi o futuro de Adão e Eva? Trazer o pecado para toda a humanidade. E a desgraça começou pela sua própria família, quando o seu próprio filho matou o seu próprio irmão. Aí começou a desgraça na primeira família. Está aqui: visto que amou a maldição, ela lhe sobrevenha, pois que não desejou a bênção, ela se afaste dele. Salmos 119, 17. Ore comigo agora, no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos nos colocar diante de Deus. É momento de falarmos com Deus. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que tem o poder de nos abençoar, porque Ele é Deus. É momento de oração. Riberto Almeida. Pai, é em nome de Jesus Cristo, o teu Filho amado, que nos colocamos diante da tua presença. E hoje eu quero te pedir perdão, ó Deus, Criador dos céus e da terra. Devemos a ti tudo, porque tu és o autor da nossa vida. Eu te peço perdão por todas as vezes em que declaramos que amamos ao Senhor e agimos diferente. Sentimos desejos pela nossa própria vontade, pelo nosso próprio eu, e deixamos de cumprir o que o Senhor Jesus Cristo nos ensinou, dizendo que devemos amar a Ti, ó Pai, acima de todas as coisas, que devemos buscar o Teu reino em primeiro lugar, e as outras coisas na nossa vida serão acrescentadas. Eu te peço perdão, porque temos sido hipócritas em declararmos um amor pelo Senhor, mas tantas coisas nesta vida
tem nos tirado desse verdadeiro amor. Temos tido atitude, desejos, apontando que o que nós declaramos que amamos ao Senhor tem sido só de palavras. Mas eu te peço perdão, que o Senhor nos perdoe, restaura a nossa vida, a nossa comunhão com o Senhor. Não nos deixa nos perdermos nesse mundo que a cada dia tem se envolvido com o pecado, se distanciado do Senhor. Meu Deus, aqueça o nosso coração com as brasas vivas do teu altar, para que o amor que temos pelo Senhor, pela tua obra, nunca venha esfriar, mas venha aquecer com o fogo do Espírito Santo aqueles que estão frios, aqueles que estão apáticos, aqueles que têm colocado tantas coisas em primeiro lugar na sua vida e deixado o Senhor para segundo plano. Venha restaurar, venha, Pai, renovar as forças, venha levantar aquele que estava caído, desanimado, aquele que um dia, meu Deus, provou da tua graça, aquele que um dia provou da tua glória, da tua presença, mas hoje está afastado, sofrendo, apanhando, porque escolheu a maldição e ela lhe sobreveio. Não desejou a tua bênção, ela se afastou dele, e muitos estão hoje sofrendo, padecendo, escravizados, amarrados por esse pecado, por esse mundo, pelo diabo. Mas eu te peço, Pai, usa da tua bondade e misericórdia que é infinita e traga esse de volta para junto de ti, Pai. Em nome de Jesus, eu oro a ti por todos nesta hora que estão precisando ser tocados pela tua mão, porque há pessoas que estão doentes, que estão sofrendo, precisando da ajuda, da bondade, da misericórdia, da tua provisão. Meu Deus, toca na vida desse que está doente agora, recebendo esta oração, orando comigo. Toca na vida desse doente agora, Pai, para que em nome de Jesus ele seja curado, que a doença desapareça, que essa dor desapareça, que esse sofrimento desapareça, que o Senhor levante agora e erga esse homem, esta mulher, Pai, tirando do coração desse toda a tristeza, toda a angústia, toda a amargura, toda a obra do diabo, do inferno. Que o Senhor levante esta pessoa e a torne livre, que o Senhor tire e repreenda esse espírito de depressão, de ansiedade, de opressão maligna, que o Senhor repreenda agora, e que todas as pessoas, Pai, sejam alcançadas pela tua mão, aonde quer que esta pessoa esteja agora, orando comigo. Eu declaro sobre ela, pelo poder do teu nome, eu declaro sobre a vida de todos agora a bênção do Deus Pai, a bênção do Deus Filho e a bênção do Deus Espírito Santo, em nome de Jesus, que assim seja. Amém, Senhor Jesus, e amém. Comunidade Cristã Casa de Deus, unindo a família com Cristo, um lugar de bênção. Avenida Governador Raul Barbosa, 7442, Aerolândia. Dias de comunhão, sexta-feira às 19h30, domingo às 18h30. Venha, junte-se a nós. Comunidade Casa de Deus, um lugar de bênção. Ele não sabe abandonar, ele vai até o fim. Ele sabe o que é melhor pra mim. Riberto Almeida. Que Deus abençoe a tua vida. Deus, Ele vai até o fim. Você vai até o fim, verdadeiramente declarando este amor e esse desejo pelo Senhor. Deus vai até o fim, e uma coisa, Ele sabe o melhor para a tua vida. Então, deixe esse amor e esse desejo estar acima de todas as coisas. Esteja sempre comprometido com o Senhor.
Convido você a vir estar conosco em nossa comunidade cristã Casa de Deus, que fica na Avenida Raul Barbosa, 7442, na Aerolândia. Sexta-feira, hoje, às 19h30, estamos lá, ministrando a palavra de Deus, orando e buscando a presença do Senhor para a nossa vida. Domingo, às 18h30, é uma noite de adoração e a noite da família. E domingo, estaremos ministrando o pão e o vinho, a Santa Ceia do Senhor. Que Deus abençoe a tua vida, fica na paz do Senhor Jesus Cristo e com certeza Deus estará te abençoando de uma maneira poderosa em nome de Jesus. Deus te abençoe e até lá. Comunidade Cristã Casa de Deus, unindo a família com Cristo, um lugar de bênção. Avenida Governador Raul Barbosa, 7442 Aerolândia. Dias de comunhão, sexta-feira às 19h30, domingo às 18h30. Venha, junte-se a nós. Comunidade Casa de Deus, um lugar de bênção. Fé em Deus é tudo o que você precisa.